Olá pessoal, olá galera, estou na Quinta Biodósio. Venho aqui falar sobre feiras e exposições na perspectiva de marketing. Em 1997, salvo erro, eu decidi investir um certo dinheiro para aparecer na Feira Internacional de Lisboa, que é talvez o maior espaço de exposições de Portugal. Foi numa feira sobre informática. Eu tinha uma loja de informática, tinha acabado de fechar a primeira empresa de informática que tinha sócios e abri uma empresa familiar, que era a Socitel. Essa empresa familiar estava com ideias novas. Eu tinha começado a fazer o bacharelato e tinha muitas ideias. Tinha ideias de vender peças para componentes, peças hardware para computador, porque naquela altura ainda não tínhamos as grandes empresas. Já havia grandes, mas não eram multinacionais, portanto ainda havia muito espaço no mercado. Eu ainda não vendia nessa altura, mas já estava a preparar. Já tinha começado a vender software. Estava a representar uma empresa alemã em Espanha. Depois, mais tarde, vim a descobrir que essa empresa espanhola estava em ligeira dissidência, estava a romper com a empresa alemã, mas eles tinham lá software em inglês, espanhol e em português. E eu avancei com o software que tinha português. Apenas os jogos. Também tinha jogos, aceitei os jogos em inglês. A empresa, eu cheguei a ir à empresa alemã, mas a empresa alemã estava completamente a propor números completamente impossíveis para Portugal. Eles exigiam, se não estou enganado, 20.000 cópias num determinado software e esse era o jogo mais vendido de Portugal. Tinha vendido 20.000 cópias, que era o FIFA na altura. O FIFA daquele ano, se não estou enganado. Portanto, era impossível, embora fosse uma editora conhecida, mas era impossível vender mais de 3.000 ou 5.000. Então fui para a Espanha, que tinha números mais realistas. E então decidi. E depois ainda havia outro negócio que não tinha começado, que era o dos serviços. Então decidi ir para a feira e aproveitei a feira para colocar lá panfletos, folhetos, brochuras com as tabelas de preços dos componentes, peças de hardware. Tinha lá um computador com os jogos e como já tinha produto físico do software e dos jogos, também expus. E também tinha alguns folhetos com os serviços. O resultado da feira foi que as brochuras, as listas de preços dos componentes e perguntas, as interações que tinha com as pessoas, era principalmente dos componentes. O mercado estava ávido para os componentes. Eu apenas coloquei isso porque tinha a experiência da loja anterior, que era o que nós vendíamos. Nós até importávamos já, não comprávamos no mercado nacional, mas não mandávamos vir da China, comprávamos no intermediário em Espanha, principalmente. Quem mandou vir da China foram os meus sócios, que ficaram com a empresa anterior. Eu não tive essa experiência e então eu reparei que serviços e software não resultava. E então apostei no hardware, nos componentes e peças para computador e também em computadores de marca própria. E começamos a vender ao público e a revenda, ou seja, por atacado e por varejo. E essa feira nesse ano serviu principalmente para isso.
Depois eu fiz uma má jogada que eu devia ter continuado a insistir no software e nos serviços, porque depois mais tarde, em 2002, começaram a aparecer entre 2002 e 2004 começaram a aparecer as multinacionais que estavam abertas nos shoppings, nos centros comerciais, até tarde, e então o mercado continua a existir. Neste momento podia ter uma loja de informática e ter sucesso, mas o mercado ficou muito mais... as pessoas começaram a comprar mais nessas grandes empresas, que mesmo vendendo mais caro, que também não é verdade que vendem barato, acabou que tem outros horários e tem outros serviços. A pessoa vai lá e tem logo lá os técnicos preparados, ou tem que esperar pouco tempo, ou tem um prazo, ou tem um serviço para compensar esse tipo de os problemas que as tecnologias causam, como substituição, como nota de crédito, a devolução do dinheiro, em último caso. Até era muito mais difícil de competir. E nesse ano, e se eu tivesse continuado com os serviços, porque ao longo dos anos o mercado dos serviços informáticos foi crescendo, porque tem as empresas, tem os organismos públicos, tem os particulares, e isso fez com que perdeu-se aí uma grande oportunidade de negócio, porque com essa feira também poderia ter aproveitado para os serviços. Portanto, este foi a primeira feira que entrei. Agora, há pouco tempo, com o negócio das roupas jeans ou de ganga brasileiras, fui a uma feira noutra região, embora seja a nossa, está entre as três maiores. Quando nós estamos numa região a sul, nós fomos para uma região centro-sul, e essa região centro-sul está entre as três maiores de Portugal que nós vendemos, mas de qualquer forma ainda existe muito mercado por lá, porque esse mercado é no mínimo 5 vezes maior do que este mercado a sul. E fomos lá. Era uma feira, ou foi uma feira, que foi no passado fim de semana. Essa feira é uma feira que os visitantes eram principalmente brasileiros, e era uma festa assim parecida a rodeo, numa área rústica, com comidas e com música e com bebidas e gastronomia brasileira. E então o ambiente de rodeo com a cultura brasileira, vendendo jeans brasileiros que são mais reconhecidos pelos próprios brasileiros em Portugal, então pareceu-nos uma boa ideia. Nós fomos e deu para ter lucro, pagar as despesas todas, e até que nem vendemos muito. Mas de qualquer forma, a nossa marca as nossas marcas ficaram conhecidas. Uma das vantagens das feiras para quem tem marca é o reconhecimento da marca, pois mais tarde as pessoas vão se lembrar da marca. Na feira, isto foi em 2023, não é? Em 97, a minha feira de 97 foi num espaço de exposição internacional, portanto uma feira premium, mais reconhecida e de nicho, enquanto esta feira mais de rodeo e mais cultural é uma feira que não tem um nicho específico, tirando a nacionalidade. Tinha portugueses e brasileiros, com o maior número de brasileiros. A outra feira era com nicho, ou seja, quem foi lá era todas as pessoas que queriam alguma coisa sobre informática.
E nessa altura eu estava a representar o nome da empresa, que era Socitel, e tinha lá também a marca da empresa alemã, portanto serviu também para a empresa Socitel a ficar mais conhecida naquele mercado. Pronto, Lisboa continua a ser o maior mercado de informática do país. Em 97 ainda era maior a diferença. Em relação à empresa de software alemã, foi engraçado que houve também eu para além da feira também coloquei anúncios de página inteira em revistas, principalmente para os principais títulos de jogos, e enviei press releases, notas de imprensa para os principais meios de comunicação social, mídia, e também a feira, também recebi lá algumas visitas da mídia que ficaram interessados em ver, visto que naquela altura o software, os representantes de software, sendo um mercado pequeno na altura, ainda estávamos numa altura em que estávamos em transição entre o software pirata e o original, e o pirata ainda estava a ganhar, por isso o mercado português era pequeno a nível de originais. Neste momento não, neste momento o pirata continua a existir, como sempre existirá, mas o original, e hoje em dia o online, não é? Mas o online também é original, é muito forte. Portanto, recebi visitas da mídia lá. Depois de terminar a feira, eu decidi apostar nas peças, nos componentes de hardware para computador, para PCs, e desisti pronto, ainda tentei vender o stock que tinha, mas mal consegui colocar os jogos e as aplicações nas principais lojas de informática, que já eram multinacionais, que já havia uma ou outra. Quando eu disse que não havia, era a nível de componentes de hardware e de computadores, mas a nível de software já existiam lojas multinacionais. E então consegui vender, havia pelo menos duas. Então consegui vender para essas duas com pagamentos a 90 dias ou mais, eu já não me lembro, mas até acho que eram mais de 90 dias, eles pagaram, e foi assim que eu consegui despachar, entre aspas, o software quase todo e dedicar-me principalmente ao hardware. Foi uma decisão, mas foi engraçado que o mídia, neste caso revistas, eles publicaram alguns artigos sobre a marca alemã, principalmente por causa dos dois principais jogos. A parte do software de aplicações, de aplicativos, não me lembro de ter visto nenhum artigo de imprensa, mas a nível dos principais jogos dessa empresa, eles quando fizeram a crítica aos jogos, lá no mídia, eles colocaram lá umas notas a perguntar o que é que aconteceu ao representante em Portugal. Portanto, foi engraçada essa história. E as feiras e exposições é algo que é para apostar. Portanto, é uma forma de estar em contato com o público, uma forma deles levarem um panfleto, uma brochura para casa ou para a sua empresa, de ficar lá, pode ser visto. Em 97 já existia internet, mas não existiam estas redes sociais conhecidas, portanto era tudo feito de forma mais tradicional. Nós já tínhamos um website, mas nesta última feira houve muitas pessoas a pedirem para nós escrevermos o nosso endereço para seguirem no Instagram e a levarem o nosso cartão, principalmente para ter o número do WhatsApp
e do Instagram, e a continuação de contactos por causa da feira pode aumentar. Por isso, a participação em feiras e em exposições é muito útil para uma empresa crescer, principalmente para quem tem uma marca ou para quem tem uma empresa, que é para aumentar os contactos e o contacto com os potenciais clientes. E também aconteceu nós entregarmos roupa a clientes lá de perto, que para não receberem pelos correios, fizeram a encomenda quando soubemos que íamos para lá e levamos e foram lá comprar. E fizemos parcerias. Depois os outros expositores podem fazer parceria connosco e nós podemos fazer parceria com os outros expositores. Há sempre esse networking, também networking com outras empresas que visitaram a feira, porque ao fim de semana eles vão lá a título pessoal, mas acabam que fazem contactos e é sempre benéfico. O investimento que foi feito nestas duas feiras foi sempre recuperado no próprio dia ou nos próprios dias. A outra feira presumo que foram 4 dias, esta última foram 2 dias. O dinheiro foi recuperado. Mas mesmo que não seja recuperado, depois é recuperável ao longo dos tempos. É um bom investimento. As nossas marcas de roupa vão continuar a participar em eventos, seja na região ou seja noutras regiões. Eu gostava de saber a vossa opinião sobre este assunto. Eu estou sempre a ler os comentários, comentem aqui, partilhem nas redes sociais e subscrevam o canal. Estou grato por assistirem a este vídeo até ao fim e até ao próximo vídeo.